Para Paulo Guedes, Câmara acabou com a reforma da Previdência. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Lembre-se de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado e também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Pesquisa de opinião, link do formulário na descrição e no comentário destacado. Leva menos de 2 minutos para responder, você não precisa se identificar, pode ser pelo próprio celular e é muito importante que você responda para eu conhecer melhor o perfil do público que me assiste. Bom, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu hoje declarações criticando de forma ferrenha a Câmara dos Deputados. Ontem, quinta-feira, dia 13, a gente teve a divulgação do relatório do relator Samuel Moreira, da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O Samuel Moreira, no relatório que ele entregou, defendeu que a reforma iria economizar 913,4 bilhões de reais. O Paulo Guedes veio hoje e questionou, dizendo que essa economia, na verdade, é de apenas 860 bilhões e que isso configura aí como um fim da reforma da Previdência. Ele usou exatamente essas frases. Se sair só 860 bi de cortes, o relator está dizendo o seguinte: abortamos a nova Previdência e gostamos mesmo da velha Previdência. Cedemos ao lobby dos servidores públicos, que eram os privilegiados. Vou respeitar a decisão do Congresso, da Câmara dos Deputados. Agora, se aprovar a reforma do relator, que são 860 bilhões em cortes, abortaram a nova Previdência. Mostraram que não há um compromisso com as novas gerações. O compromisso com os servidores públicos do Legislativo parece maior do que com as futuras gerações. Bom, gente, o relatório de ontem, o que difere o valor apresentado pelo Samuel Moreira e o apresentado hoje pelo Paulo Guedes, se trata aí de alguns detalhes ligados ao aumento de tributação sobre os bancos, né? Paulo Guedes defendeu que a economia do relatório é efetivamente 860 bi e o relator 913,4 bilhões. Declaração do Guedes a respeito desse tema em específico. Isso aí, o valor de 913,4 bilhões anunciado, estão pegando imposto, botando imposto sobre banco. Isso é política tributária. Estão buscando dinheiro do PIS/PASEP, mexendo em fundos, estão botando a mão no dinheiro no bolso dos outros. Então, o que ele se refere basicamente é que o relator sugeriu aumentar a tributação da alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, nos grandes bancos, de 15% para 20%, o que ia render 5 bi por ano. Esses valores que eu estou me referindo aqui, todos dizem respeito ao período de tempo de 10 anos. Então a economia de 900 bi ou a economia de 800 e tantos. Isso seria em 10 anos quanto seria economizado. A proposta inicial da reforma da Previdência, ela tinha o valor de 1,2 trilhão de reais. Já era esperado e já foi aceito pelo Paulo Guedes que a comissão especial ia tirar as mudanças do benefício de prestação continuada, né, o BPC, e também da aposentadoria rural. Então ficou estabelecido, ok, a economia não vai ser de 1,2 tri, mas vai ser de 1 tri. O valor ficou abaixo. De qualquer forma, as críticas surpreendem bastante, porque elas são bastante incisivas contra os deputados, os mesmos que vão ter que aprovar essa reforma em 2 turnos em plenário. E você tem já, em vários momentos, você teve falas do próprio Jair Bolsonaro e de outros membros do governo que uma economia lá de 700, 800 bi já seria o suficiente. Então, não condiz muito com o que foi dito antes, surpreendeu bastante essa reação do Paulo Guedes. Mais frases dele: não precisava nem tirar a emenda da capitalização. Só o fato de tirar 860 bilhões já acabou com a reforma da Previdência. Achei redundante tirar a emenda da capitalização. Não vamos fazer mesmo. Ele está se referindo àquele regime em que o dinheiro das contribuições vão para uma conta e vai bancar os benefícios do futuro. Então hoje, né, resumidamente, de forma mais escrachada, o mais jovem paga a aposentadoria de quem está se aposentando agora, enquanto contribui com o INSS. Com a mudança de regime, esse dinheiro é guardado e vai financiar a aposentadoria aí da própria geração mais tarde. É o regime de capitalização. Já era esperado que isso não fosse em diante nesse momento. Muita gente defendeu, inclusive, que seria mais inteligente politicamente separar a reforma primeira da parte que inclui o regime de capitalização. Ele disse que
que lamentou também com relação ao relatório do Moreira, se fizerem um número de 860 bis, estão dizendo que vamos ter problemas lá na frente, porque os estados e municípios estão fora. E aí ele dá referência àquela grande polêmica que foi discutida principalmente na semana passada, nessa também, mas ficou um pouco mais ofuscada por causa de todo o escândalo envolvendo aí o vazamento de mensagens pelo site da Intercept, de que estados e municípios ficam fora. Interesse do governo federal em si não se foca muito nessa questão. Quem saiu perdendo com essa retirada principalmente foram os governadores e prefeitos de estados e cidades que estão com problemas financeiros. Então, foi mais ou menos uma briga aí entre as lideranças políticas regionais com os deputados. O Rodrigo Maia ainda tem a intenção de tentar reincluir a reforma para estados e municípios no momento em que a votação for para plenário. Então faz uma consulta antes da votação sobre esse termo em específico. O Paulo Guedes está defendendo que em 5 ou 6 anos seria necessária uma nova reforma se o valor economizado for esse mesmo que foi definido ontem. O Rodrigo Maia não gostou nem um pouco dessa declaração e fez uma coletiva na tarde dessa sexta-feira. Nessa coletiva ele defendeu em diversos momentos que o Paulo Guedes não trabalhou efetivamente, que o governo criou muitas polêmicas que prejudicaram a tramitação da reforma e que se a reforma está aí e estaria pronta para ser aprovada em plenário, com uma economia que é considerado bem relevante, de 860 bi, isso na visão do Rodrigo Maia, você tem a responsabilidade, o mérito é 100% da Câmara e não do governo. Segundo Rodrigo Maia, esta é a reforma do Brasil e não a reforma de Bolsonaro. Então o clima deu uma esquentada. De qualquer forma, levando em consideração declarações passadas, o valor não é baixo. Provavelmente fica para depois do recesso parlamentar a votação em plenário em 2 turnos. Muito difícil de ser agora, ainda mais com o clima político totalmente agitado, né? É aquilo, você vai na Câmara dos Deputados, o foco está em outro lugar, o foco está nas manchetes dos jornais e em tudo que vem sendo divulgado e todo o suspense que está sendo criado com relação à questão da Operação Lava Jato, depois de todos os vazamentos. Mas o relatório veio aí num tempo hábil que até que não foi tão lento. Bom, gente, é isso. Dê sua opinião sobre o tema aqui embaixo. O que você acha daí do valor economizado, se você está mais inteirado do tema. Agora que a gente tem o relatório final, eu estou mais próximo de gravar um vídeo explicando em detalhes como funciona a Previdência hoje, quais são as mudanças que a reforma vai trazer, se existiriam possíveis alternativas a uma reforma da Previdência para conseguir garantir que os caixas públicos ficassem confortáveis financeiramente nos próximos anos e tudo mais. Eu estava esperando realmente a gente ter uma coisa um pouco mais definida. Vamos ver se esse relatório vai ser aceito ou não, porque ele pode ser recusado. Abraço, inscreva-se e responda a pesquisa de opinião, link aqui embaixo. Até mais.